Olá pessoal, aqui é o deputado federal Diego Garcia do Paraná. O ano está quase se encerrando e que ano, não é mesmo? 2020 foi um ano muito difícil para todos nós. A pandemia desestabilizou as famílias, a economia mundial e por conta disso tivemos que nos reinventar por completo e eu, como deputado federal, tive que procurar buscar novas soluções para amparar a população que depende de nós e do governo federal. Portanto, apesar de tudo isso, o nosso trabalho não parou. Na verdade, trabalhamos ainda mais para compensar toda essa crise que virou uma realidade para nós. Iniciamos 2020 comemorando uma grande vitória, que foi a aprovação da medida provisória 894 pelo Senado Federal. A MP concedia pensão vitalícia às crianças com a síndrome congênita do Zika vírus. Foi uma grande alegria ver o trabalho que realizamos como presidente na comissão mista, avançando. E logo em abril, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a proposta, que virou Lei Federal número 13.985 de 2020, beneficiando assim mais de 6 mil crianças em nosso país. E termos dado celeridade à aprovação dessa lei foi fundamental, pois neste ano o STF colocou em pauta para julgamento a perigosa ADI 5581, que pedia a legalização do aborto para crianças com microcefalia de mães infectadas pelo Zika vírus. Um aborto eugênico e que queria abrir brechas para que pessoas com deficiência não pudessem nascer. E a MP veio como mais uma iniciativa totalmente contrária a esse absurdo. Mostramos a todos que é possível fazer política pública sem sacrificar a vida dos bebês inocentes. O STF entendeu isso no julgamento e a vida foi vitoriosa. Com um placar de votação em 11-0, os ministros decidiram pelo arquivamento da proposta. Além da MP 894, também lutamos por diversas outras iniciativas para amparar a população nesses tempos difíceis da pandemia do coronavírus. E uma delas foi autorizar o exercício da telemedicina durante a pandemia da Covid-19. Eu fui um dos autores do PL 696 de 2020 e o nosso objetivo ao apresentarmos a proposta foi justamente garantir o acesso dos serviços médicos aos pacientes, principalmente aqueles das cidades pequenas, de difícil acesso e com poucos profissionais de saúde, bem como para desafogar os hospitais e centros de saúde. A proposta foi aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e hoje é a Lei Federal número 13.989 de 2020. Outra grande conquista para a população foi a criação e aprovação do auxílio emergencial, uma proposta inédita do governo federal que ajudou milhões de famílias em todo o país. Segundo pesquisa da FGV, o auxílio emergencial reduziu a pobreza em 23,7% no país. 15 milhões de cidadãos saíram da linha da pobreza. Como a pandemia se estendeu por muito mais tempo do que imaginávamos, o presidente Jair Bolsonaro não deixou as famílias desamparadas. Ele prorrogou o auxílio por muito mais tempo, ampliando o benefício em 9 parcelas. Neste ano, também trabalhamos para ajudar os trabalhadores por meio do saque do FGTS. Assim, em abril, o governo federal liberou 35 bilhões para saques do FGTS. Eu havia feito a indicação número 239 de 2020, no dia 25 de março, sugerindo o saque do FGTS, para ajudar a diminuir o impacto da crise do coronavírus para o trabalhador. E o governo acatou a nossa iniciativa. Um grande alívio para tantos que foram prejudicados com a crise. Outra grande conquista foi nosso trabalho para aprovar a medida provisória 969, que permitiu a liberação de recursos federais
para ajudar a combater o Covid-19. Com isso, eu fiz a indicação de 9 milhões em recursos da MP para mais de 50 cidades do Paraná. O valor pode ser utilizado no financiamento de serviços de saúde, na atenção básica de alta e média complexidade, aquisição de medicamentos, compra de equipamentos, realização de pesquisas, contratação de pessoal, pagamento de profissionais de saúde, entre outros. No entanto, pessoal, fomos pegos de surpresa com várias notícias de escândalos envolvendo o desvio dos recursos públicos destinados aos estados e municípios para ajudar a combater a pandemia. Mas vocês sabem que o combate à corrupção sempre foi uma prioridade em meu mandato. E isso não ia ficar barato para os criminosos. Apresentei o PL 3730 de 2020, que chamei de PL Anticovidão, com o objetivo de ajudar a combater a corrupção, endurecendo as penas para quem comete crime contra a administração pública por ocasião da calamidade pública do coronavírus. Assim, quem vier a praticar crimes de corrupção ativa e de impedimento, perturbação ou fraude de concorrência, nessa situação de calamidade, terá a pena dobrada. O nosso projeto foi apensado a um outro parecido, o PL 1485 de 2020, que com determinação e persistência conseguimos aprovar no plenário da Câmara dos Deputados. Mas, infelizmente, ele ainda está parado no Senado Federal. Precisamos continuar nos mobilizando e pedindo que o Senado coloque a proposta para a votação. Pessoal, infelizmente, o PL Anticovidão não é o único projeto que está parado no Congresso Nacional. Há ainda outras duas propostas que ajudam a combater a corrupção e a criminalidade travadas. A PEC do fim do foro privilegiado, que em dezembro completou 2 anos, que está parada desde a aprovação na comissão especial da qual eu fui o presidente. E a outra é a PEC da prisão em segunda instância, que em novembro também completou 1 ano que a CCJ da Câmara aprovou a sua admissibilidade, a comissão foi criada, mas ainda não teve andamento por conta de os trabalhos das comissões terem sido congelados neste ano de pandemia. Mas um grande prejuízo para o país. E nós sabemos que quem tem influência e poder para decidir, pautar essas pautas, são o presidente da Câmara e do Senado. E nada justifica segurar tanto tempo pautas tão urgentes e relevantes para o nosso país, como essas, não é mesmo? É um grande desserviço. Inclusive, uma das nossas lutas neste ano foi impedir o avanço de uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 33 de 2020, que queria possibilitar a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Um absurdo, não é? Felizmente a PEC não foi para frente, o que seria uma grande afronta à Constituição Federal. Outra grande batalha que travamos neste ano foi para impedir que a liberdade das pessoas na internet fosse tirada. Vocês se lembram do projeto de lei da censura da internet? Foi uma confusão de apresenta PL, retira PL, tudo pensando em uma estratégia para aprovar aquele absurdo, às pressas e sem o devido debate nas comissões. Ele ia contra as normativas do Marco Civil da Internet e da Lei de Proteção de Dados, com um único objetivo: de limitar a liberdade de expressão e permitir perseguição ideológica. A repercussão foi imensa e nós até tentamos ampliar o debate, mas fomos censurados também e impedidos de indicar nomes para as audiências públicas. E ainda por cima, nossas indicações de especialistas, juristas e autoridades foram consideradas desqualificadas pelos organizadores. Mas não estávamos sozinhos.
mais de 50 entidades nacionais e internacionais, entre elas a Abrage e a Human Rights Watch, se manifestaram contrariamente ao PL, bem como as grandes empresas de redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, até mesmo as agências de checagem de fatos. O resultado? O projeto absurdo não avançou, mas temos que ficar atentos a novas tentativas. Gente, foi ataque de todos os lados. Imagino que os que lutam pela destruição da vida e da família aproveitaram o momento de desestabilização que a pandemia causou em nosso país para atacarem no escuro. Neste ano, também impedimos a liberação da maconha em nosso país, por meio do PL 399 de 2015. A proposta original, apresentada lá em 2015, queria viabilizar a comercialização de medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta cannabis sativa em sua formulação. Mas neste ano, um substitutivo ao PL foi apresentado que alterou completamente o texto e o seu real objetivo. O novo texto queria aprovar o cultivo, processamento, pesquisa, armazenagem, transporte, produção, industrialização, comercialização, importação e exportação de produtos à base de qualquer das espécies do gênero cannabis. Não só os medicinais, ou seja, o vale tudo, o libera geral. Realizamos debates com especialistas por nossas redes sociais, expusemos a verdade para a população e até apresentamos uma nota contra a legalização e plantio da maconha no Brasil, por meio da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família e da Frente Parlamentar de Doenças Raras. Não permitimos que o projeto avançasse no parlamento e continuaremos defendendo a família contra as drogas no nosso país. E não foi somente por meio das drogas que tentaram destruir os valores familiares e a vida. Tivemos que lutar contra duas ações perigosíssimas que tramitavam no Supremo Tribunal Federal. A ADPF 737 é uma delas, que foi protocolada pelo PT, PCdoB, PSB, PSOL e PDT, pedindo a derrubada de uma portaria do Ministério da Saúde sobre aborto em caso de estupro. Vocês lembram dessa portaria? Essa portaria foi um grande avanço na luta contra o estupro, ajudando a acabar com a impunidade dos estupradores, pois determinava a comunicação do crime à polícia por parte da equipe médica e o recolhimento de evidências para análise genética e identificação do autor da violação. O Ministério da Saúde acabou retirando uma parte importante do documento, que dava o direito às mulheres de serem informadas pelo médico sobre a possibilidade de realização de ultrassom. Contra esse avanço, os partidos que mencionei anteriormente entraram com essa ADPF no Supremo, pedindo a derrubada da portaria. Assim que tivemos ciência desse absurdo, entramos por meio da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, com um pedido de amicus curiae no STF, para impedir essa retirada. A ADPF, por fim, foi retirada de pauta, mas isso não significa que a matéria foi arquivada. Ela pode voltar. Continuaremos atentos e acompanhando. A outra ação que também estava no STF que tivemos que combater foi a DI 5668, também protocolada pelo PSOL, que queria obrigar que todas as escolas do Brasil ensinassem temas ligados à ideologia de gênero. Gente, eles não desistem, não é mesmo? Foi uma revolta nacional. Eu, como presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, dei entrada em um pedido de amicus curiae para barrar mais esse absurdo. A ADI acabou sendo retirada de pauta, mas isso também não significa que a matéria foi arquivada. Ela pode voltar. Pessoal, até contra a implementação da bigamia nós tivemos que lutar neste ano.
Que loucura! O STF julgou um caso para decidir se uma viúva no estado de Sergipe deveria dividir a sua pensão com o amante do falecido, homem com quem vivia em união estável. E sabemos que se isso fosse aprovado, o STF abriria as portas para a institucionalização da bigamia no Brasil. A lei era clara, o Código Civil impede a bigamia. Além disso, também é tipificada como crime no artigo 235 do Código Penal. A maioria dos votos dos ministros do STF foi contra essa barbaridade. Como se já não bastasse, mais uma afronta à família e ao superior interesse da criança e do adolescente. Vimos a aprovação de uma resolução absurda no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, permitindo a visita íntima e a coabitação a menores infratoras, a partir dos 12 anos de idade, em unidades socioeducativas. Muito nos preocupou ver o voto de representantes de instituições católicas, como a representante da CNBB, votando pela aprovação de um documento como esse, que, diferentemente do que esperávamos, apresentou uma nota se manifestando em defesa da resolução e das conselheiras das instituições católicas que votaram por sua aprovação, buscando prevenir mais os abusos e garantir o superior interesse do adolescente para que a sua formação integral, psicológica, emocional e social seja a mais adequada possível, especialmente no ambiente de ressocialização. Apresentei um projeto de lei para sustar o artigo 68 do SINASE, tornando assim proibida a visita íntima a adolescentes em unidades socioeducativas. Mas nem só de desafios nós vivemos este ano, mas também de muitas vitórias e conquistas. No âmbito da educação, acompanhamos de perto o sucesso que os programas do Ministério da Educação, Conta Pra Mim e Tempo de Aprender têm sido, amparando e fortalecendo o trabalho das famílias na alfabetização das crianças, principalmente durante tantos meses de afastamento das escolas. Aproveito a oportunidade para agradecer aqui o secretário nacional de alfabetização, o Dr. Carlos Nadalim, por proporcionar essa possibilidade para a minha família e para tantas outras espalhadas pelo Brasil. Muito obrigado e que Deus continue abençoando esse belíssimo trabalho. Nós também vivenciamos os grandes avanços pela regulamentação do homeschooling no Paraná, com a aprovação das leis em Cascavel e Toledo, bem como a aprovação em Brasília. Apesar de os projetos no âmbito federal, no Congresso Nacional, terem ficado parados por conta dos trabalhos congelados nas comissões, essas conquistas abrem as portas para que mais e mais cidades regulamentem a educação familiar, dando mais esse direito de escolha para as famílias. Contem sempre com o apoio da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família nessa luta. Pessoal, e na pauta das doenças raras, como avançamos, não foi mesmo? Tantos seminários, eventos, lives, reuniões que realizamos neste ano. Não poderia deixar de comemorar aqui a criação do Grupo de Trabalho Interdisciplinar de Doenças Raras, essa iniciativa inédita da Frente Parlamentar de Doenças Raras, da Câmara, da Frente Parlamentar Mista de Doenças Raras e da Frente Parlamentar Mista de Saúde. Já foram 7 reuniões realizadas neste ano com a presença de representantes dos 3 poderes, Judiciário, Legislativo e Executivo. Faço um agradecimento especial à primeira-dama Michele Bolsonaro, que tanto tem se voltado com carinho e atenção para a causa dos raros, nos acolhendo no Palácio do Planalto, mais de uma vez para permitir a ampliação do debate. Gente, pela primeira vez,
nós conseguimos reunir representantes de 25 associações de doenças raras, com o Ministério da Saúde e com a primeira-dama. Foi muito significativo. Agradeço também a todos os parlamentares que estão lutando e se empenhando conosco na luta por mais qualidade de vida aos pacientes e familiares, bem como aos representantes do Ministério da Saúde, na figura do secretário Elian Gotti, que tanto tem se mostrado solícito e atencioso a esse trabalho. Continuaremos em 2021 nos empenhando ainda mais. Neste ano, conseguimos ainda a regulamentação de um novo medicamento para o tratamento de atrofia muscular espinhal, conhecida como AME, pela Anvisa, o Zolgensma, bem como a isenção do ICMS para sua compra no Paraná. Tivemos ainda a aprovação de um novo medicamento para o tratamento da fibrose cística, que em breve será incorporado ao SUS, o Calideco. Sabemos que ainda há muito que ser feito, mas acredito que estamos no caminho certo na busca por novos avanços. E para fechar o ano com chave de ouro, reforçando o nosso compromisso e o do governo federal em proteger e valorizar a família, realizamos um grande encontro online, o Famílias Fortes, Sociedade Forte, que reuniu autoridades, especialistas e representantes eleitos de todas as regiões do Brasil. E ele alcançou mais de 300 mil pessoas nas redes sociais. A presença e todo o trabalho realizado pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, pela secretária nacional da Família, Ângela Gandra, pelo secretário de Alfabetização, Carlos Nadalim, nos confortam ao saber que temos um governo que pela primeira vez coloca a família, base da sociedade, como centro de suas ações e políticas públicas. Assim como ver tantos legisladores nacionais, estaduais e municipais unidos com o mesmo propósito de defender a vida e a família, renovam as nossas energias para continuarmos trabalhando e nos dedicando pelo nosso país. Pessoal, mesmo distante fisicamente, sem poder fazer tantas visitas aos municípios, nunca deixamos de estar próximos. Nesta pandemia, nós realizamos por meio das minhas redes sociais mais de 170 lives, trazendo especialistas, representantes do município, autoridades, momentos de oração e muito mais. Nós não paramos. Além disso, em 2020, fiz a indicação de mais de 26 milhões em emendas parlamentares e de bancada para 93 municípios, buscando melhorias na saúde, educação, segurança, turismo e infraestrutura. É muita coisa, não é mesmo? E saiba que tudo isso também só tem sido possível pelo apoio e participação de cada um de vocês em nosso mandato. Eu creio que 2021 será um ano de ainda mais conquistas e vitórias, e eu te convido a continuar fazendo parte dessa história. Participe e acompanhe as nossas redes sociais, no Facebook, YouTube e Twitter. Você me acha digitando Diego Garcia PR, e no Instagram é Diego Garcia Paraná. E agora você também pode estar mais próximo de nós por meio do WhatsApp da comunicação. Se você puder, nos ajude a engajar e fazer com que mais pessoas também possam acompanhar o nosso trabalho. Essa é a política do bem. Vamos juntos e que Deus te abençoe sempre.